Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves, do canal Acorda Povo de Deus, com uma breve mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema dessa mensagem, dessa breve mensagem. O engraçado mundo evangélico. Unção do cavalinho. Eu tive uma ideia, estava pensando esses dias aí, de colocar no canal uma playlist, né, que é o conjunto de várias mensagens focadas em determinados temas. Se você acessar a playlist do canal, você vai ter lá mensagens só de diabo, só de inferno, só de dízimo, só de salvação, só de pecado, só de lobos na graça. Então são grupos de mensagens focadas em determinados temas. E eu estava pensando colocar na playlist, agora lançar uma playlist com esse mundo evangélico engraçado. Então, a partir de hoje, vai ser a primeira mensagem dessa série de mensagens na playlist com o título O Engraçado Mundo Evangélico. Né? Como nós estávamos nessa coisa aí chamada religião evangélica, e eu vou também, ao mesmo tempo de colocar um vídeo engraçado do sistema religioso evangélico, eu vou fazer, óbvio, vai ser uma oportunidade também para levar uma mensagem da graça de Deus. Esse vídeo que eu vou mostrar aqui agora é de Agenor Truque. Para mim, esse camarada da igreja Plenitude, ele é um dos maiores fraudadores do evangelho. Esse cara, para mim, ele só está solto porque ele mora aqui no Brasil. Porque esse camarada e outros, principalmente esse que eu vou mostrar aqui, ele mexe com o sentimento das pessoas, com aquilo que é sagrado. Um sentimento de um pai, de uma mãe para com o filho, de um avôzinho, de uma avózinha para com o neto. Ou seja, ele mexe com o sentimento da pessoa. Se você tiver um ente querido e digamos que ele esteja em fase terminal de câncer, e você levar esse ente querido seu para esse antro aí, ele vai liberar uma palavra e dizer que o Deus dele está curando esse parente seu. Então, essa palavra, diante de uma igreja superlotada e 1 milhão de pessoas através das redes sociais dele assistindo, gera um efeito muito positivo para ele. Ele sabe que ele não está sendo usado por Deus coisa nenhuma e que ele está enganando as pessoas. Ele tem consciência disso. Só que quando ele lança uma palavra dessa, surte um efeito muito positivo, porque gera holofotes para ele. 1 milhão de pessoas assistindo e dizendo: nossa, Deus usou Agenor Truque para curar fulano de tal. Só que dias depois ou semanas, a pessoa morre. E isso é um efeito negativo muito pequeno. Então você imagina uma notícia no jornal de grande publicação, né, um jornal que tem um potencial muito grande de veiculação, você vê um anúnciozinho pequenininho e vê um anúncio que é uma folha estampada. Então quando ele lança essa palavra dizendo que Deus curou a pessoa, isso aí é um anúncio de destaque numa folha da primeira capa do jornal. Mais na frente a pessoa morre, é como se fosse um anúnciozinho bem pequenininho. Ou seja, vale a pena mentir, vale a pena enganar, porque o efeito positivo é infinitamente maior do que o negativo. Eu mostrei recentemente essa coisa aí, esse Agenor Truque, que o anão Marquinhos, da Rede Record, ele e Juliana, a esposa dele, já tinha perdido um filho. E eles estavam novamente com um filhinho na UTI. E o desespero, né? Porque é atraído por um engodo, por uma isca, um marketing muito pesado. Marquinhos e Juliana, os dois anãos, eles foram para essa chamada Igreja Plenitude. Quando o Agenor Truque soube que eles estavam lá e que eles foram buscar a cura do seu filho, o que foi que esse camarada fez? Disse: o meu Deus está indo agora no hospital curar o seu filho.
Olha só, mexendo com o sentimento do pai e principalmente da Juliana, a mãezinha. Essa mensagem eu coloquei há algumas semanas. Então gerou aquela expectativa, aquele holofote, aquela festa, as pessoas dando glória a Deus e aleluia. Então gera um efeito positivo muito grande. Ele não quer saber se está mexendo com o sentimento, não. Esses caras não estão nem aí para sentimento. O que eles querem é o teu dinheiro. Meses depois, 1 mês, 2 meses depois, o filho da Juliana e do Marquinhos morreu. Então isso aí para ele foi uma notícia negativa que gerou uma notícia muito pequena, gerou um impacto muito pequeno. Ou seja, a mentira dele em dizer que Deus estava indo lá no hospital gerou um impacto muito grande e muito positivo para ele. Por isso que eu digo que esse cara não está preso, porque ele faz isso aqui no Brasil. Mas ele mexe com aquilo que é mais sagrado, que é o sentimento de um pai e principalmente de uma mãezinha. A gente vai ver esse vídeo agora que, sinceramente, eu procuro uma palavra na Bíblia para tentar refutar isso que a gente vai ver e eu não consigo. Você pode dizer, mas Júlio, na Bíblia diz que nos últimos dias... primeiro que nós não estamos nos últimos dias. Foram os últimos dias de Israel. Paulo mandando uma carta para Timóteo, a profecia de Joel 2:28, que aconteceu em Atos 2, Pentecostes, que Pedro diz, não, gente, esses homens não estão embriagados. Isso é a palavra do profeta Joel, que disse que nos últimos dias sobrevirão isso aqui que está acontecendo agora. Ou seja, Pedro confirmou lá em Atos 2, Pentecostes, que eles já estavam vivendo os últimos dias de Israel, porque a grande tribulação foi no ano 70, e todos eles ali, na época de Jesus, de Paulo, já estavam vivendo os últimos dias, porque a grande tribulação foi no ano 70, a volta de Jesus foi o juízo sobre Israel também no ano 70, e a ressurreição dos espíritos no ano 70. Muitos evangélicos, os evangélicos em geral, eles são enganados porque eles acreditam que esse livro aqui é profético, e não é profético. Esse livro hoje aqui é um livro histórico, é a manifestação de Deus para com o seu povo de Israel. De Gênesis ao Apocalipse, é um livro histórico, 100% histórico, e não tem mais nenhuma profecia aqui para ser cumprida. Todas as profecias foram cumpridas até o ano 70. Ou seja, não existe mais pastores e muito menos profetas. Os evangélicos são enganados porque esses pastores abrem esse livro aqui e diz, tem uma palavra de Deus para você, meu irmão, minha irmã, aqui neste livro. E os evangélicos acreditam que esse livro é profético. Por isso que eles são muito enganados. Mas é através desse livro histórico que nós conhecemos o nosso Deus. A manifestação de um único Deus para com o seu povo. E é exatamente esse Deus que habita, que mora e que reside dentro de mim e dentro de você. Sendo assim, como é que vamos nos afastar desse Deus? Ainda que queiramos nos afastar dele, é impossível. Então, a gente vai dar uma olhada nesse vídeo aqui agora. E vai ser o primeiro de uma série que se chama O Engraçado Mundo Evangélico. A gente vai rir, realmente é muito engraçado, e a gente vai dar glória a Deus que a gente está afastado desse antro, dessa coisa chamada igreja evangélica. Eu sei que existem alguns homens, líderes, com rótulos de pastores, que são vítimas do sistema. Eles acreditam naquilo que pregam. Eles acreditam que estão ganhando almas para Jesus. Eles acreditam que o inferno, sabemos que inferno significa sepultura. Se inferno significa sepultura, o que é que esse tal de Satanás está fazendo na terra? Né? Mas eles acreditam, assim como eu passei 14 anos acreditando. Paz e Vida Batista e Assembleia de Deus. Tem pessoas aqui que passaram 30, 40. Júlio, eu aprendi errado e ensinei errado. Então existem alguns homens que são vítimas do sistema, mas a maioria sabe que está enganando. Ou você acha
que esses líderes aí, esses teleevangelistas, você acha que eles não sabem que inferno significa sepultura? Você já pensou, nossos amados irmãos evangélicos, compreenderem que inferno significa sepultura? Que notícia boa! Claro que quem vai acreditar, quem vai entender isso, são os filhos da livre, como Paulo disse em Gálatas 4:31. Mas nós, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Os filhos da escrava nunca irão entender uma mensagem da graça. Eles nasceram filhos da escrava e a carne vai tombar filhos da escrava. Os filhos da livre, eu e você, nós sempre fomos filhos da livre. E no tempo determinado por Deus, Ele tirou o véu e abriu o nosso entendimento. Agora, tanto filhos da livre como filhos da escrava, quando a carne tombar, os espíritos voltam para Deus. Desta vez com um novo corpo glorioso igual dele. Por isso que nós somos um povo privilegiado. Então a gente vai assistir a primeira de uma série de mensagens com o título O Engraçado Mundo Evangélico. Repito, eu não encontrei palavras na Bíblia para contestar isso, para justificar isso. Tamanha é a heresia. Porque quando fala falsos profetas, não existe mais falsos profetas. Porque quando a gente fala que existem falsos profetas, a gente está aí dizendo que existem os verdadeiros profetas. E não existem verdadeiros profetas. Vamos assistir. Graças a Deus que estamos afastados e desviados disso. A unção do cavalinho. Ó o cara, o agedor truque. Qual é a base bíblica para isso aqui? Olha, onde é que tem essa palhaçada na Bíblia? Me diz aí. A esposa do Agenor, essa de branco. Gente, qual é a sua opinião com relação a isso? Porque, repito, a gente procura uma palavra na Bíblia, mesmo sabendo que a Bíblia é um livro histórico, para justificar esse circo, esse picadeiro, esse antro aí, e a gente não consegue. Uma pessoa que sai de casa e vai para um antro desse, eu chego à conclusão que só pode ser Deus. Como é que a pessoa sai de casa, vai para um antro desse, um lugar desse, acreditando que isso é a igreja e que esse homem está cheio do Espírito de Deus? Só tem uma resposta para isso. Só pode ser poder do próprio Deus em conduzir uma pessoa para um antro desse. Porque a cegueira a gente sabe que é de Deus. A pessoa quando entende o Evangelho da Graça é de Deus. Quando a pessoa não entende também é de Deus. E ir para esse antro só pode ser poder de Deus. Como é que a pessoa sai de casa, se prepara, toma banho, veste uma ótima roupa, às vezes pega um ônibus, às vezes vai a pé, pega o seu carro e entra num antro desse, acreditando que isso aí é poder do Espírito Santo? Só pode ser Deus. É o que eu falo aqui com relação aos ateus, né? Uma das maiores manifestações de Deus são os ateus. São abençoados, são eleitos, são espíritos perfeitos. Mas só pode ser Deus. O cara se olha no espelho e diz que Deus não existe. 8 bilhões de digitais diferentes, o nascimento de uma criança, o sol, a lua, as estrelas. E diz que Deus não existe, só pode ser Deus. O camarada frequentar um antro desse e dizer que isso aí é o poder do Espírito Santo, não.
Só pode ser Deus. Então é isso aí. Primeira mensagem da série, o engraçado mundo evangélico. Ok? Peço que você se inscreva no canal, acesse a playlist do canal, tem mensagens focadas em determinados temas. Se você não é inscrito, eu peço que você se inscreva no canal Acorda Povo de Deus, clique no sininho e coloque todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem, o YouTube avise a você. Dê o seu like, dê o seu joinha. Seu like, seu joinha ajuda muito no canal. Deixe seu comentário, o que foi que você achou disso aí, desse lugar chamado de igreja. Estamos afastados e desviados dessa coisa chamada religião evangélica, igreja evangélica, para a glória de Deus. Deixe seu comentário e principalmente compartilhe com outras pessoas. Meu canal de comunicação, Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus, graça e paz.